Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 28, o capítulo todo de 28 de Mateus. Estamos já praticamente encerrando o período pascual, o período do tempo pascual no nosso calendário litúrgico. Esse período se encerra no próximo domingo, onde é rememorado, onde nós relembramos o domingo de Pentecostes. É o último domingo do tempo pascual. A partir de segunda-feira, nosso calendário litúrgico volta para o tempo comum e nós voltamos para o início do Evangelho, não exatamente o início, mas o momento em que paramos na nossa caminhada temporal com Jesus aqui pelos Evangelhos. E aí voltamos então lá para o capítulo 6, 7, onde estávamos na nossa caminhada, pois no tempo pascual nós vamos até o encontro de Jesus no final dos evangelhos, onde ele está, passando todo o seu drama de morte, ressurreição e últimos momentos com os discípulos. E em Mateus capítulo 28 nós temos, várias ocasiões aqui, várias situações, vários acontecimentos muito interessantes. Todo esse capítulo aqui ele é bem marcante. Então diz aqui no início que Maria Madalena e outra Maria foram até a tumba de Jesus. E aí chegaram lá, como todos sabemos, não encontraram o corpo, mas Mateus coloca uma informação adicional que os outros evangelistas não colocam, que os guardas estavam aterrorizados, não conseguiam se mover. E havia um anjo lá que disse às mulheres para que elas não tivessem medo, porque o Jesus crucificado já havia também ressuscitado. E estava indo à frente delas para a Galileia, e elas o encontrariam lá e então teriam contato com Jesus. E aí elas foram até o encontro de Jesus, contaram para os seus amigos, para os discípulos, E entre o versículo 11 e o 15, há uma informação muito interessante. Enquanto isso acontecia, os guardas fugiram, alguns foram para a cidade, e líderes religiosos judeus subornaram esses guardas para dizerem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. E aí subornaram esses guardas para isso, porque também os guardas precisariam dar conta do corpo que eles estavam guardando. Então há aqui eles tentam uma maneira de forjar uma história que, é claro, não deu certo, porque o Senhor da história estava envolvido nela. Então Cristo está acima da história humana. Os acontecimentos estão acima das nossas vontades, mas estão abaixo das dele. Então ele sabe tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu. Para Deus não há início, meio e fim, não há futuro, presente ou passado. Isso são coisas da nossa condição humana temporal. E aí, nos versículos 16 e 17, os discípulos estão na Galileia, os 11, e aí foram até um local onde Jesus havia indicado para que eles se encontrassem, e o fechamento aqui do livro todo de Mateus, de todos os escritos de Mateus a respeito do Evangelho de Jesus, é aquela famosa passagem, aquele famoso trecho, famoso verso, onde Jesus fala: olha, vocês vão por todo o mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem as pessoas a praticarem o que eu ordeno a vocês, o que eu ordenei, o que eu ensinei a vocês, e eu estarei ao seu lado enquanto vocês procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos. Então aqui nós temos um apanhado geral do último capítulo de Mateus, capítulo 28. E é muito interessante como esses homens aqui, eu gostaria de, depois de fazer essa passagem toda, frisar com você os versículos 11 ao 15, onde esses homens tentam, então, subornar os guardas para que eles inventassem uma história dizendo que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Então, mesmo depois dos guardas contarem o que viram, o anjo, que falou com as mulheres, enfim, toda aquela cena sobrenatural, esses homens, esses líderes judeus ainda não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era divino. Eles ainda criam que
um outro Messias deveria vir e esse Jesus aí precisava ser morto, né? Precisava ser esquecido. Mesmo depois de morto, ele ainda tinha que ser esquecido. Uma história precisava ser inventada para camuflar a realidade a respeito de Jesus Cristo. E aqui nós vemos muito mais do que a descrença, a falta de fé desses homens, né? Não só em Jesus, mas enfim, em tudo que eles também estavam estudando, né? A vida deles era dedicada a isso, ao estudo das escrituras, dos escritos judaicos, etc. Muito mais do que isso, nós vemos aqui uma profunda soberba, né? Uma arrogância muito grande de quem acha que com dinheiro, com suborno, com planos e maquinações, consegue reescrever histórias, consegue mudar caminhos, mudar destinos. Isso é um engano de um coração profundamente dominado pela paixão ao dinheiro, mas principalmente pelo orgulho. A pessoa que acha que consegue tudo porque tem dinheiro, ou que o dinheiro compra qualquer coisa, ela antes de ser avarenta, ela é orgulhosa, porque ela acha que as coisas devem acontecer conforme ela quer, né? Ela é egoísta também. Então, veja só como muitas vezes os cristãos, alguns cristãos, eles prestam atenção em certas atitudes externas, né? Um moralismo, assim, uma regra de conduta social, né? Eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu sou cristão, então eu tenho algo a mostrar à sociedade. Mas o que nós vemos de pior na Bíblia não são essas condutas externas, né? Não é a traição do cônjuge, por exemplo, não é, enfim, algum outro tipo de atitude, como por exemplo seria um vício, algo assim, que é externo. Mas o que nós vemos de pior se manifestando nesses homens aqui e no contexto bíblico do Evangelho são justamente esses pecados internos, essa má formação, digamos assim, do caráter humano pecaminoso que gera esse tipo de distorção. E aí os outros atos, as coisas externas, elas acontecem porque as pessoas não deram abertura para que Cristo transforme primeiro essa crosta interior formada por essas coisas. Só aqui nós vemos orgulho, avareza, egoísmo, e aí mora a raiz de todos os demais problemas. Se existem problemas exteriores, eles não são um problema em si. Não adianta eu querer corrigir uma conduta externa moral, porque aí a pessoa continua com um desejo errado interno, com um pecado enraizado internamente, e não faz alguma coisa por medo que Deus vai castigar, por medo do que os outros vão pensar de mim, por medo do que vão falar, por medo de constranger a igreja, eu não posso dar mau testemunho. Nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrar essas coisas dentro de nós. Onde está a raiz daquilo que me torna pecaminoso, me torna mal nesse sentido? Esses homens aqui não tinham essa capacidade. E eles eram tão incapazes disso que mesmo após ver o milagre de Jesus ali ressurreto, de terem a certeza de que aquilo que ele falou se cumpriu, de enxergarem, de ouvirem o relato daqueles homens ali, daqueles guardas, eles ainda assim achavam que poderiam mudar o curso da história. Tudo está sob o comando de Jesus Cristo. Então, para encerrar, coloque a sua vida sob o comando dele. Coloque tudo debaixo do seu senhorio, porque de toda forma ele está à frente. Então não tente tomar você a rédea da sua vida, a rédea da situação, à frente das coisas, porque quando nós fazemos isso, esses pecados que existem dentro de nós, eles afloram. E aí a gente quer fazer a coisa conforme a nossa cabeça, mas muitas vezes nós estamos agindo de maneira orgulhosa, de maneira egoísta, de maneira avarenta, de maneira invejosa. Então que nós possamos pôr tudo diante dele, para que ele vá à frente. E quando Jesus vai à frente, ele vai nos transformando. E os nossos atos tornam-se bons, porque ele está nos direcionando. Porque ele está fazendo com que a vontade dele seja cumprida por meio de nós. Então, esse é um desafio da vida cristã. Mas não é um desafio inalcançável. Deus abençoe você. Até amanhã.